capítulo 15, ele é um pouco delicado. Porém, nós temos que entender que tudo que nós formos tratar aqui está nas bases das leis de Deus, né? Da lei mosaica. Então, nós não podemos viajar, pensar em outros tipos de relações humanas, né? Entre casais, tá? Nós vamos sempre sob a lei. Como é que nós vamos trabalhar hoje? O capítulo ele se divide do versículo 1 ao 18, fluxos e secreções do homem. Os versículos 19 a 30, fluxos e secreções da mulher. E os versículos 31 ao 33 é uma síntese em 3 versículos do capítulo. Ele é uma síntese muito rápida que diz que como realmente e de forma rápida o povo de Israel deveria cumprir as leis. Vamos fazer um resumo inicial, o que as leis da impureza exigiam. Nós vamos passar do 11 até o 14. Depois vamos fazer uma introdução do capítulo 15, porque ele trata das purificações após as secreções corporais, né? Vamos fazer uma leitura do capítulo 15 e vamos entender quais eram as características da impureza. Vamos entender também por quais razões Deus deu as leis da impureza, né? E como as leis da impureza se aplicam a nós nos dias de hoje. Tá certo? E depois vamos concluir. Vamos em frente, Alessandro. Meus irmãos, fiquem à vontade, né? O Alessandro, eu não estou enxergando, eu só estou enxergando a apresentação. Se tiver alguma mãozinha aí, por favor, levante. Se tiver alguma necessidade, nós interrompemos, fique à vontade. O que as leis da impureza exigiam? Então, capítulo 11. Nós vimos lá, né, desde o capítulo 11, os animais limpos e os que não eram limpos, né? Os que podiam servir de alimento e os que não podiam, tá certo? Os limpos eram aqueles que tinham as unhas fendidas, né, em 2, inclusive que ruminavam, tá certo? Nós temos os exemplos, gado, bovino, as ovelhas, tá certo? Os outros animais eram imundos, tá certo? Alguns casos tinham animais com unhas fendidas, mas, porém, tinham outras características que não se enquadravam. Por exemplo, os porcos, eles não ruminavam, apesar de terem as unhas fendidas, tá certo? Seguindo em frente, o capítulo também fez, em questão de alimento, ele também fez a distinção sobre peixes, os quais eram limpos e os quais que eram os que possuíam escamas e barbatanas, e aos que não eram limpos, que não possuíam escamas e barbatanas, tá? Distinção também sobre aves impuras e puras para comer, tá certo? Então, o capítulo 11 tratava da alimentação. No caso das aves impuras, a gente tem alguns exemplos aí, né? Águia marinha, milhafre, falcão, principalmente as aves de rapinas, né? Que eram impuras, né? E tinham aquelas árvores também, aquelas aves também comedoras de carniça, né? Então, todas essas eram impuras. Vamos em frente. Continuando. Também se fez distinção entre os insetos, né? Quais insetos eram limpos e quais não eram limpos, tá certo? Então, naquele tempo, a locusta, o gafanhoto devorador, o grilo e o gafanhoto comum eram limpos e comestíveis. E a gente sabe que João Batista comia, né? Gafanhoto e mel, né? A passagem também fala sobre uma distinção sobre aquelas criaturas como que faziam enxames, né? Que tinham as doninhas, os ratos, lagartos, crocodilos, tá certo? Então, essas criaturas também eram consideradas impuras, né? Um minutinho aqui que eu vou ligar aqui na energia. Muito bem. Continuando. Onde a gente vê isso, né? Os capítulos 11, 21 e 22, dos gafanhotos e grilos, os 11 versículos 29 e 30. Naquele tempo, nessas condições, todas as criaturas imundas, né, que o indivíduo, por acaso, que tocasse em qualquer uma dessas criaturas imundas, automaticamente ele também estava considerado imundo, né? Então,
o ponto principal, né, que nenhum israelita deveria nem tocar e comer nada disso, né, nada desses animais, desses alimentos que eram considerados animais impuros. Deveria comer somente os animais limpos, ok? A gente vê isso no capítulo 11, versículos 46 e 47. Podemos ir em frente, Alessandro. Capítulo 12. O capítulo 12, ele abordava o nascimento de uma criança. Então, quando uma mulher dava à luz a uma criança, ela se tornava impura por um período, né? No caso de uma criança que era um menino, né? No caso de um menino, era 7 dias. No caso de uma bebê que era menina, 14 dias a mulher deveria permanecer, né? Ela ficaria impura por esse período, tá certo? Depois disso, ela tinha que esperar mais um período, denominado os dias da purificação, até ser considerada limpa novamente. Os capítulos 13 e 14 tratam do que era chamado aquelas doenças de pele, né? Em muitos casos, a doença que tinha maior evidência era a lepra, né? Como a gente viu, né? Era um mal terrível, né? Que a gente viu, né? A gente sabe de tudo quanto o povo sofreu, né? E muitas pessoas naquele tempo, né, quando sentia, às vezes via uma manchinha na pele, né, queria esconder, né? E era muito difícil isso, né? Essa aceitação, né? Quando acontecia isso, né, o sacerdote ele já estava preparado para esses fatos, ele tinha recebido toda uma instrução, né, para o diagnóstico da lepra, né? Então, ele decidia qual era o ponto sensível, qual era o ponto que o indivíduo se encontrava no nível de lepra, e se era realmente ou não, tá certo? Se ele detectasse isso, a pessoa tinha que ser isolada. E aí passariam os primeiros 7 dias, depois voltava ao sacerdote para verificar se estava ok ou não. Muito bem, vamos em frente. Esses dois capítulos 13 e 14, ele tem ainda as instruções quando a pessoa se contaminava com a lepra. Então, tinha as instruções para as vestimentas, para a roupa, né? E inclusive da casa infestada, né? E às vezes a infestação, ela inclusive, ela era por mofo ou bolor, né? Se por acaso a casa também constatasse essas características, o que acontecia? A casa também, além das vestimentas, a casa precisava ser tratada, né? Então, assim, era muito severa, né, essa condição para os judeus, né, para os israelitas. A casa, ela deveria ser colocada até em quarentena, né? Então aí tinha todo um tratamento, né, na casa, limpeza, as pedras às vezes deveriam ser removidas, substituídas, e se o problema permanecesse, a casa era até derrubada, a casa era até demolida, né? Como nós vimos nos capítulos lá anteriormente, né? Muito bem, a gente viu com o irmão Sérgio isso, né? Muito bem, Alessandro. Vamos agora entrar no capítulo 15, tá certo? O capítulo 15, nós vamos também fazer uma síntese dele aqui, né? E como a gente viu lá no sumário, a gente vai tratar das características, nós vamos ver as razões de Deus para isso, tá certo? E depois nós vamos concluir. Algumas das leis mais estranhas encontradas em Levítico, né? Que é toda essa lei dos estatutos da pureza e impureza, e essas leis dominavam entre Levítico de 11 a 15, tá certo? Aparece em outros livros, porém, mas no livro de Levítico, né, ela aparece 38 vezes o adjetivo imundo, tá certo? Limpo, o adjetivo limpo aparece 38 vezes, e o imundo aparece 92 vezes no livro de Levítico, tá certo? Indo em frente. O que é muito importante para nós aqui entendermos é que, assim, o capítulo trata da impureza, da imundícia, mas a gente precisa entender
que não se trata de pecado. Isso tem que estar muito claro para nós, né? Tá certo? Às vezes se torna uma dificuldade a gente entender por que que a impureza, por que que a imundície não era pecado. Mas essas são as razões de Deus que nós vamos ver para frente, tá certo? O capítulo 15, ele também aborda, né, as regulamentações sobre os fluxos corporais do homem e da mulher, tá certo? Então, tinha os fluxos que eram normais e os anormais. Distingue os fluxos que tornavam uma pessoa impura e aquelas que não eram, né, que não tornavam impuro. Então, tem os fluxos masculinos que tornam o homem impuro e não são e não o tornam impuro. A mesma coisa para a mulher. Existiam os fluxos da mulher que era natural e os não naturais, os não normais, né? A imagem aí mostra aquela mulher, né, do fluxo de sangue, né? Uma passagem muito conhecida por nós, né? Seguindo, no caso dos fluxos corporais, né, os indivíduos. Volta um pouquinho, Alessandro. Isso, obrigado. O que, que era importante naquele tempo, né? Que os indivíduos que eram considerados impuros, eles precisavam seguir um ritual de purificação, né? Assim como a gente viu em outros capítulos, né? A gente viu em Êxodo, né? No caso do tabernáculo, que tinha muitos rituais de purificação e de limpeza, de oferta pelo pecado, né? A gente vê aqui que todos que eram considerados impuros tinham que passar por um ritual, né? Por um processo de purificação. E só podia acontecer isso depois do término do fluxo. Então, em primeira instância, precisava curar o fluxo. Precisava identificar qual era o problema, extinguir o fluxo para iniciar o processo de purificação. E em algum momento isso talvez exigisse sacrifícios, tá certo? Exigisse holocaustos e oferta pelo pecado, tá bom? Muito bem. Pode ir, Alessandro. Uma grande diferença, né, que nós temos que entender que nós não estamos debaixo da lei mosaica, né, e para nós é bastante, não vou dizer que é uma felicidade, mas é um conforto momentâneo para nós, porque veja bem, aquele que estava embaixo daquela época na lei, sob a lei mosaica, se ele tocasse em qualquer coisa, ele estava contaminado, né? Então, ele precisava entender que se ele pegasse, por exemplo, encontrasse qualquer bichinho morto em cima da cama e ele tocasse, pronto, ele já estava imundo, já estava contaminado. E aí tudo que o rato tocou, estaria contaminado. Então ele teria que, inclusive, tratar todas as cobertas, cobertores, né? Tá certo? E às vezes, em alguns casos, até destruir todo esse contexto envolvido da contaminação. Como nós não estamos sob a lei mosaica, nós estamos sob a lei de Cristo, né? Havia naquela época um rigor quanto ao cumprimento de toda essa purificação, esse processo, tá certo? Da impureza, né? Agora, aí a gente se pergunta, né? Por que elas foram dadas, né? O que que a lei, o que que essas leis de impureza e purificação tem a ver conosco, né? E nós vamos ver isso para frente, tá certo? Meus irmãos, a qualquer momento, fique tranquilos, tá? Para interromper, questionar, ok? Vamos em frente, Alessandro. O capítulo 15 que nós estamos tratando, ele vai tratar sobre os fluxos emitidos pelo corpo humano, tanto de homens como mulheres, tá certo? Esses fluxos, se ele fosse normal ou anormal, já deixava a pessoa imunda, né? E tudo que ele tocasse, qualquer pessoa considerada imunda, tocasse, tornava imundo também. Então, os fluxos corporais eram considerados imundos.
A purificação após secreções está no capítulo 15, de 1 a 18. Isso, e o capítulo trata da impureza decorrente dessas descargas, desses fluxos do corpo humano, naturais ou enfermos. De 1 a 12, ele refere-se a um corrimento de um homem, às vezes até resultante de uma doença, inclusive uma doença venérea, né? Aí alguém pode perguntar, mas poxa, doença venérea? Sim, né? Porque naquele tempo a contaminação de uma pessoa impura, tá certo? Se ela estava impura e tocasse em outra, já estaria contaminando uma outra pessoa, tá certo? Às vezes uma pessoa, como às vezes a gente sabe, senta no mesmo lugar que uma outra pessoa sentou e pega aquela doença, não é verdade? O ritual de purificação, ele é dado de 13 a 15, versículos de 13 a 15. Os versículos 16 e 18 é emissão de sêmen mesmo, né? Porque quando ele fala secreções corporais, ele se refere à carne. E quando a gente está falando da carne, a gente está falando das questões sexuais, das questões sexuais que podem ser voluntária e involuntária, tá bom? Vamos em frente. Continuando. Os versículos 19 e 30, o que ele trata? Os 19 a 24 trata do ciclo menstrual normal da mulher. Isso não exigia ofertas. 25 a 30 descreve o fluxo de sangue de uma mulher, mas não relacionado com a menstruação, portanto, anormal. Então, a mulher tinha fluxos menstruais e fluxos de sangue que poderiam não ser menstruais. A síntese do capítulo 31 e 33, ele fala assim, ó. Se vocês quiserem, os irmãos quiserem acompanhar, versículo 31 ao 33. Vamos lá em frente. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morra por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele quem sai o sêmen tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Então, veja que interessante, né? Bastava ter um fluxo, já era considerado impuro, tá certo? Então, esse entendimento a gente precisa ter. Mas não era, nesse momento, pecado ainda. Nós não estamos falando de pecado, estamos falando de impureza, certo? Vamos dizer que isso seria uma porta aberta para o pecado, tá certo? Deus, nesse momento, ele não se preocupou com a origem disso. Ele se preocupou em fazer com que o povo de Israel não penetrasse no tabernáculo, nas regiões do tabernáculo, de forma impura. Então, além de ele considerar que isso era predominante, ele não queria que o povo dele morresse de ter que entrar no tabernáculo e estar impuro. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer. Pode ir, Alessandro. Vamos fazer uma leitura do capítulo. Eu vou ler aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar, Levítico capítulo 15, tá certo? A partir do versículo 1. Amém? Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Então, interessante que a gente vê aqui que é o seguinte: para quem eram passadas as orientações para que levassem os israelitas? Tá certo? Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama
levará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, levará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Tá certo? Continuando, versículo 7. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas. Alessandro, tudo certo aí? Certinho, certinho. Apareceu uma subtela aqui no meu computador, aí eu tive que sair para poder tirar ela. Me perdoe. Não, tranquilo, tranquilo. Continuando aqui, versículo 8. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Veja que aqui ele está falando que até sentar numa sela e cavalgar, a pessoa sentar numa sela contaminada estaria contaminado também. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. 11. Também todo aquele que em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. 12. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado. Então, por acaso, no banho, na lavagem do impuro, todos esses vasos de barros que forem usados também deveriam ser quebrados, jogados fora. E os de madeira que forem usados teriam que ser lavados. 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas e banhará a sua carne em águas correntes e será limpo. Então, o que era importante aqui? Que para iniciar o processo de purificação, o fluxo já era para estar limpo, já era para estar cessado. 14. E ao 8º dia tomará 2 pombinhas, ou 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. 15. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor, né? Essa questão aqui que diz que um é para expiação do pecado e o outro para o holocausto, significa que um era para purificação ritual. Então tinha um que era para expiação do pecado, que era para oferta de pecado. O holocausto, o pássaro usado para o holocausto, era o agradecimento pela cura. Então, 16. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, então está dizendo aqui que teve uma relação sexual. Toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. Talvez alguma versão aí, meus irmãos, não tenha essa palavra cópula, talvez esteja numa outra palavra, tá? Mas o contexto é da carne, tá? 18. E também se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo, aqui começa, no caso, versículo 19, os fluxos das mulheres. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação.
e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, quando ela tiver fluxo, ela já deveria estar isolada. 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar também será imundo. 21. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Vamos vendo, irmãos, que a gente vê que é todo um procedimento, né? Como Deus estava ensinando, né, Arão e Moisés para transmitir aos israelitas como realmente um processo de purificação, né? Um passo a passo. A gente vê aqui, né, bem claro. 23. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, o que significa aqui? Significa que o fluxo de sangue dessa mulher, né, ela permaneceu por vários dias, além, inclusive, dos dias de separação, de isolamento. Então, era um problema maior, era um problema mais grave, né? 26. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolinhas e dois pombinhos e os trará para o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, aqui, o que ele está explicando nesses versículos? No caso daquela mulher que tivesse o fluxo permanente por mais tempo, teria que fazer a oferta de pecado e o holocausto, tá certo? 30. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Então, é aquilo que a gente falou, né? No caso, como essa mulher tinha um fluxo permanente e esse fluxo foi cessado, né? Então ela fez um sacrifício de uma pombinha, tá certo? Para a purificação ritual e a outra pelo agradecimento pela cura. 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Então, qual a preocupação de Deus nisso, né? Que a impureza entrasse no tabernáculo, né? Que nenhum dos israelitas, independente da situação, por acaso, morresse, né, por causa de uma impureza, porque entrar no lugar santo, no lugar sagrado do tabernáculo, com certeza Deus iria impactar sobre essa pessoa. 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele quem sai o sêmen da cópula e que fica por eles imundo. 33. Como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com uma mulher imunda. Amém? Então a gente deu uma lida no capítulo 15 aqui, que a gente vê que até o versículo 18 trata dos fluxos corporais do homem. E do 19 até o 30, ele trata dos fluxos da mulher, tá bom? Agora,
Quais eram as características da impureza, né? Primeiro, uma delas, muito singular da impureza, é que ela era contagiosa, né? Qualquer pessoa que tocasse em alguém impuro já era considerado impuro, tá certo? Assim como os germes se espalham, né? Um animal morto, inclusive, tornava imundo tudo que tocasse. Então, por exemplo, se o cara encontrasse um rato morto, um bicho impuro em algum lugar, tudo aquilo ao redor, ou tudo aquilo que ele tocou, o bicho tocou, estaria imundo, né? Um fluxo imundo torna imundo tudo que toca também. O que ele havia tocado também se tornava imundo, tá bom? Vamos em frente. Outra característica. Certas categorias de criaturas eram imundas, mas na lei mosaica, nenhum grupo de seres humanos era categoricamente imundo. Haviam indivíduos que não pertenciam a nenhuma casta, a gente sabe disso, né? Casta é nenhuma santidade, por exemplo, mas foram rejeitados por outros grupos da sociedade, né? Pela palavra, pela Bíblia, a gente pode chamar de imundo, mas debaixo da lei de Moisés não havia essa categoria de seres humanos, tá certo? De imundos. Só se tornavam imundos, tá certo? Embora o casamento com um gentil não convertido fosse proibido, mas interagir com eles não era. Alguns judeus, nos dias de Jesus, interpretaram erroneamente a lei, né? Pensando que ela proibia o contato com gentios, né? Porque assim seria praticamente imundo, tá certo? A gente vê muito isso em Atos 10, 28, né? Mas a lei de Moisés não ensinava esse conceito, tá certo? Ok? Vamos em frente. 3. A imundícia não era pecado. Era uma impureza cerimonial. Cerimonial por quê? Porque dependia de uma cerimônia de purificação, dependia de um rito de purificação. O Antigo Testamento não iguala o mundo com o pecaminoso, né? Os israelitas que acabavam de ter um filho era considerado imundo, né? Uma israelita que acabava de ter um filho, ela é considerada imunda. Mas não havia nada de pecaminoso, né, em relação ao parto. As leis não visavam tratar da pureza moral ou ética, tá? Quando a gente fala pureza moral ou ética, nós estamos falando dos princípios da lei, tá certo? Nós estamos falando dos princípios éticos da lei, dos princípios básicos da lei moral, tá certo? Da lei mosaica. Ela só se referia às purezas cerimoniais ou rituais, ok? Essas regras se referiam à pureza e impureza que poderiam ser comparadas com alguma regra de algum clube, de alguma entidade, tá certo? Que às vezes a gente vê pessoas que entram numa entidade e às vezes comete algum ato, por exemplo, tem um lugar reservado para algum tipo de pessoa, mas essa pessoa ela descumpre isso, tá certo? E acaba fazendo uso dessa situação, tá certo? Infringindo as tradições da organização, tá certo? Então, a pessoa infringiu ali, tá certo? Então, naquele tempo, era considerado de uma certa similaridade isso, tá certo? Muito bem, vamos em frente. Da mesma forma, quem vivia debaixo da antiga aliança poderia se tornar imundo sem cometer qualquer erro moral ou ético. Então, por exemplo, às vezes se tornava uma pessoa imunda sem cometer nenhum pecado, sem infringir os princípios da lei, tá certo? Da lei mosaica, tá certo? A gente viu, né? Então, a pessoa que tinha um fluxo, ela não cometeu nenhum pecado, mas ela estava sendo considerada imunda, né? Como a gente viu. Isso poderia acontecer não por um erro cometido pelo indivíduo. Desse modo, ele poderia ser considerado imundo ou impuro sem ser classificado como pecaminoso. A gente viu, né? Isso é importante a gente entender bem isso, né? Porque às vezes essa diferença ela é muito pequena, muito difícil às vezes a gente entender, né? Então é importante que a gente entenda isso, né? Que a imundícia era uma coisa não aprovada por Deus, porque Deus
pensou muito nisso, e a gente vai ver um ponto bem interessante aqui, é por isso que Deus criou, né? A gente não sabe todas as razões, claro, porque Deus criou, mas a gente entende que os princípios básicos de Deus para isso foi inclusive para a proteção do próprio povo israelita, inclusive para a proteção do próprio acesso ao templo, ao tabernáculo, tá certo? A lei previa uma solução para a impureza, tá certo? Como a gente está vendo. A lei prescrevia o que a pessoa que se tornava impuro deveria fazer, tá certo? Então tinha as medidas normais, inclusive tinha as medidas para que se voltasse a ser considerado limpo, tá certo? Inclusive, se fosse alguma coisa persistente, tinha até outros rituais a ser seguido. Em casos menos graves, o indivíduo ficava imundo até a tarde, né? Então, isto até o resto do dia, por exemplo. Em casos mais graves, ele permanecia imundo por mais tempo, por 7 ou 14 dias, né? Tá certo? Muito bem. Vamos em frente, Alessandro. No caso de impureza pessoal, né? Voltar a ficar limpo exigia um banho no corpo e, às vezes, lavagem das vestes, tá certo? Como a gente já viu. Além disso, para ser declarado limpo, muitas vezes o indivíduo tinha que apresentar uma oferta de sacrifício, como a gente viu, no altar do tabernáculo. Isso envolvia um sacerdote que recebia as ofertas e fazia o sacrifício. Às vezes, o sacerdote tinha até que fazer um procedimento oficial para que a pessoa fosse considerada limpa novamente, né? Aí alguém pode perguntar assim, poxa, mas como é que ficava sabendo se isso era uma coisa meio privada, né? Como é que as pessoas sabiam que a mulher tinha um fluxo? Como é que sabia que eu... Mas isso era uma coisa que acontecia, por exemplo, assim. Esses fluxos, essas coisas pessoais assustavam as pessoas. E às vezes, quem elas procuravam? Procuravam o sacerdote, né? Procuravam as pessoas da família, e daí não tinha outra situação. Isso tinha que ser desvendado, né? Por isso que eu comentei que às vezes as pessoas tinham uma manchinha na pele, aquilo já assustava, a pessoa se escondia, né? Uma mãe que tinha um filho com uma mancha queria esconder, né? Porque era considerado impuro, né? A impureza poderia levar ao pecado, claro, né? A impureza poderia levar ao pecado, embora não fosse pecado tornar-se imundo. A impureza poderia dar ocasião ao pecado de duas maneiras. Em primeiro, quem estava imundo não deveria entrar em contato com o que era santo. Se, por exemplo, o indivíduo imundo entrasse no pátio do tabernáculo, isso constituía pecado. E ele estava sujeito à punição prevista pela lei. Tá certo? Muito bem. Agora vamos entender por quais razões Deus deu a lei das impurezas, né? Considerando que na ótica divina a impureza profanava as coisas santas de Deus, como a gente viu, né? O Deus instituiu para que o próprio israelita não morresse ao entrar, né? Para não profanar o templo, né? Não profanar o tabernáculo. Ele deu leis para impedir que essas coisas santas fossem profanadas, tá certo? Levítico 15:31 diz assim: separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo, tá certo? As leis sobre impureza protegiam os israelitas e os impediam de serem mortos quando entrassem em contato com o santo tabernáculo de Deus. É possível muitas condições que Deus tenha colocado, muitas razões, tá certo? Mas o que é importante a gente entender também que Deus, quando criou essas leis, ele fez isso para o povo dele, para o povo de Israel, né? Era um povo exclusivo dele, né? E isso fazia com que o povo, os outros povos, enxergassem esse povo de forma diferente. Em 1 Pedro 2,9, a gente vê assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo que Deus trabalhou foi para o povo exclusivo dele, para a própria para o povo entender a glória de Deus, né? Quem Deus era, tá certo? Muito bem, vamos em frente.
a obediência de algumas leis, né, principalmente as leis relativas à sexualidade, essas questões da carne, impossibilitou que eles participassem de alguns aspectos pecaminosos de adoração pagã. O que quer dizer isso, né? Como a gente viu que em num template anterior, que o casamento com gentil era proibido, porém interagir com eles não eram, né? E a gente viu muitas vezes, né, que o povo de Israel interagiu inclusive com outros povos, né? Então, muitos judeus e israelitas interagiam e acabavam caindo no pecado, né? Adorando outros deuses e cometendo pecados, né? De forma muito pagã, de coisas da carne praticada por outros povos, né? Então, Deus também pensou muito nisso. E o próprio israelita, enquanto ele vivia na lei mosaica, ele tinha medo dessas coisas. Então, muitos israelitas evitaram, né? Evitaram de praticar certas condições pagãs e atos pagãos por causa dessa lei mosaica, porque entendeu que se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a lei, tá certo? A gente não sabe todas as razões porque Deus outorgou essas leis, né, sobre a impureza. Mas a gente sabe e tem certeza que foi ele quem criou, né? Então, é, tudo isso foi instrução, né, para obedecer. Tudo isso foi orientação para obedecer. Mesmo que entendêssemos completamente porque Deus deu a lei, né, sobre impureza a Israel, ainda assim teríamos pergunta para fazer, né, em relação à aplicação dessas leis aos nossos dias, né? Embora a gente não possa trazer nada de lá para cá, tá certo? Vamos em frente. Aí, às vezes, quando a gente vai pensar agora como é que essas leis se aplicam para nós nos nossos dias, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa entender e pensar como é que isso se aplica a mim. Mesmo entendendo que a lei de Moisés foi abolida, de maneira que seus regulamentos não se aplicam diretamente a nós, tá certo? E a gente vê em Colossenses 2,14. Também reconhecemos que a leitura do Antigo Testamento é proveitosa para nós, né? Como nós estamos fazendo agora. A gente está entendendo o Antigo Testamento, a gente está lendo, tá certo? Porque principalmente a gente sabe que toda a escritura é útil para o ensino, né? Até para repreensão, tá certo? Portanto, a gente tem que entender, né, que tudo é útil para nós, mesmo essas leis estranhas, né? Então, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, né, da impureza, tá certo? Às vezes a gente precisa entender que às vezes a gente vai a palavra do Senhor fala para nós assim, né? Para a gente fazer algum dos nossos ritos hoje, a gente não pode fazer indigno, né? Estou só fazendo uma comparação, talvez não tenha muita conexão, mas a gente não pode estar indigno, tá certo? Para a gente seguir algum rito normal nosso, tá certo? Algum rito santo nosso, como filho de Deus. Então a gente precisa estar digno primeiro. Então é uma comparação para a gente começar a entender. Como é que a gente aprende com elas, né? Com essas leis do Antigo Testamento? Vamos em frente. Vamos ver o primeiro, o que não devemos aprender. A gente não deve aprender, tá certo? Que, que, que as coisas que eram impuras para os israelitas são impuras para nós hoje, né? Isso a gente não deve aprender porque não tem nada a ver com a gente mais essa lei, tá certo? A gente não deve aprender que comer alimentos ainda pode nos levar ao pecado, ou seja, aquela história de comer os impuros, isso também não serve mais para nós, tá certo? Paulo escreve: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Romanos 14, 14, tá certo? Então, a gente já sabe, né? O que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. Inclusive, nós temos a nossa consciência, tá certo? Então, a gente sabe que o seguinte: o mais importante é a gente ser fiel à palavra de Deus, mas ser fiel à nossa consciência também.
Se eu sei que a gente tem um irmão que não come, eu não sirvo. Se eu tenho um irmão que não bebe, eu também não sirvo, né? Eu não bebo, né? Então, assim, eu estou fazendo comparações para a gente entender, tá certo? Irmão, fica à vontade também para contribuir, tá certo? Vamos em frente. Então, o que não devemos aprender, continuando. Fazer acepção de pessoas, né? Naquele tempo existia a questão da imundícia, questão de rejeição de pessoas. A ideia principal dessa visão, principalmente lá em Atos, né, de Pedro, o que foi ensinado para Pedro? Para não considerar o gentio como pessoa imunda. Assim, né, foi toda a missão ensinada a Pedro para levar o evangelho, né, de Jesus aos romanos, né, ao povo lá se eu não me engano, Cornélio, né, o centurião, né? Então, Cesareia, né? Hã? Em Cesareia. Cesareia, obrigado, Alessandro, obrigado. Em Cesareia, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Como isso tudo, olha como a sequência das coisas são importantes, né? Existiu a lei de impureza, depois houve todo esse ensinamento para que Pedro, inclusive, levasse a mensagem de Deus e não considerar mais o povo gentil imundo, né? Não aprender que hoje nós cristãos devemos concluir que as leis da impureza se aplicam a nós. A gente não tem que aprender isso. Podemos comer carne de porco? Cada um tem a sua análise. Podemos, sim. Podemos comer peixes que não têm escamas? Sim, podemos sim. O parto ou qualquer tipo de fluxo emitido pelo corpo torna uma pessoa impura hoje? Não. As leis relativas à impureza não se aplicam mais. Tá certo? Tá claro isso para nós todos, né? Muito bem. Agora, cada um tem a sua consciência, né? A gente não pode ser radical, né? Como eu estava falando, tá certo? Tem gente que gosta só de comer peixe com escama. Tem gente que, né, ainda não come peixe. Eu conheço pessoa que não come por causa disso, mas não tem nada a ver. Cada um tem a sua consciência. Sejamos fiel à palavra, mas sejamos fiel ao nosso coração e à nossa consciência. Amém? Vamos em frente. O que devemos aprender com isso? Paulo exortou os cristãos, cientes de que podiam comer qualquer carne, não importa o tipo que fosse, certo? Ao não comerem carne, se esse ato levasse seus irmãos cristãos a pecarem, então a gente já sabe, a gente não deve fazer isso. O cristão acredita que certos alimentos são impuros. Ele deve abster deles? Não. Né? Se ele, na consciência dele, acha que é, cada um tem a sua consciência, como eu estava falando, certo? Mesmo que comê-los não seja em si errado, seria errado para ele violar a própria consciência. É isso que nós estamos falando. É igualmente possível que precisemos nos abster de fazer alguma coisa, não porque ela seja errada, mas para não levarmos um irmão a tropeçar. Então, o detalhe importante é esse, né, do contexto, a gente fazer esse aprendizado muito claro que a lei não se aplica mais a nós, mas a nós também termos a nossa consciência de não provocar tropeço, não ir contrário à nossa consciência, né? É muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem uma irmã que faz festa junina, né? E é muito comum essa festa ser junina dedicada aos santos que a gente sabe deles aí, né? Tá certo? Então, é muito da consciência se eu como ou não como, né? A gente sabe que a palavra diz que isso aí, nada disso tem, né, significância nenhuma, tá certo? Mas se eu não quero comer, então eu não como, eu sigo os preceitos que eu quero seguir dentro da fidelidade da palavra, tá certo? Mas ser do fiel à minha consciência, tá bom? Muito bem. A maioria de nós lava as mãos e as roupas depois que elas ou nós estamos contaminados. Obviamente, a gente faz muito tranquilo isso. Quando a gente se suja, né, a gente lava, né?
Não fazemos isso por causa da lei de Levítico, né? Mas porque essa prática ordenada pela lei faz sentido, de modo semelhante a nós, né? Quando a gente tem alguma contaminação, uma gripe, alguma coisa assim, a gente é isolado, né? Eu mesmo estou numa gripe danada, desculpa pela palavra, estou numa gripe muito forte, né? Então, assim, eu estou mais restrito aqui na minha casa. Eu estou usando uns talheres mais, né, comedido, separado, a roupa lavando separadinha, tudo porque é uma questão de consciência, questão de não permitir que isso se espalhe, né? A gente está aprendendo isso, né? Os hábitos que a gente adquire e a gente consegue fazer disso de forma saudável é importante, né? Não por causa da lei, mas por causa de todo o nosso aprendizado e entendimento da fidelidade à nossa consciência, tá certo? Que a gente aprende de higienização, tá bom? Vamos em frente, né? Irmão Edson, um ponto É, interessante, né? Pegando o contexto também que a gente passou, né? Por exemplo, do Covid, né? O cuidado sim, que tinha quando ia, né, para a rua, e aí quando voltava do trabalho, da escola, em relação à questão das roupas, né? O cuidado, por exemplo, que as pessoas têm, por exemplo, com a chamada hepatite A também, que aí, por exemplo, quando alguém tem em casa, aí separa copo, prato, colher, né? Tem todo esse cuidado. Então, a gente pode ver que são princípios aplicáveis, né? Nessa perspectiva que o irmão está explicando aí, né? sem dúvida nenhuma, né? Que nem, por exemplo, isso não depende de lei nenhuma, né? É uma questão de higienização, é uma questão de aprendizado que a gente vem tendo ao longo da nossa educação, né? Das formas de se manter higienicamente as coisas, né? Então, isso não tem nada a ver com a lei lá no passado, mas sim com as questões de contágio, né? Muito obrigado, Alessandro. É isso mesmo, né? A gente passou um bocado com esse negócio do Covid aí, né? Muito bem. Continuando, o que devemos aprender? As leis de impureza podem ser vistas como uma sombra das leis do Novo Testamento. Pode ser. As leis de Cristo não proíbem a imundície ou impureza cerimonial, elas proíbem a impureza espiritual causada pelo pecado. Tá claro? O Novo Testamento não exige que os cristãos sejam ritualmente puros, mas exige que sejamos moralmente puros, espiritualmente puros. Paulo escreveu: conserva-te a ti mesmo puro, em 1 Timóteo 5:22. Então, nós precisamos nos conservarmos puros espiritualmente, né? Puros, né, moralmente, né? Quando a gente fala puros moralmente, nós estamos falando dos princípios bíblicos, né? Não estamos falando das questões pequenas, simplórias, tá certo? Em outras palavras, mantenha-se livre do pecado, né? Aos Coríntios ele escreveu: ó amados, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, segundo Coríntios 7:1. Ok? Vamos em frente. Tiago disse: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Porque assim, né, é interessante, né? Porque a gente quando se converte e a gente Jesus entra no nosso coração, é muito fácil se a gente se bobear, se afastar da palavra, se afastar das coisas santas, a gente se contaminar pelas coisas do mundo, né? Então, essa, quando a gente lê essa questão assim, não ameis o mundo, é importante a gente entender, né, o que nos afasta do mundo das coisas ruins, né? Não quer dizer das nossas relações, as boas relações, porque uma boa amizade faz um mundo melhor, né? E através das boas amizades é que a gente encontra coração fértil para a gente plantar a semente, tá certo? Vamos em frente, Alessandro. Bom,
como se aplica a nós nos dias de hoje, né? Precisamos lembrar que, tal qual Israel, a igreja é uma nação santa, né? Como nação santa de Deus hoje, a gente deve se esforçar para se manter puro, né? A gente individualmente, são dois pontos interessantes. A gente precisa individualmente se manter puro e como igreja, juntos, também todos puros, livres do pecado. Como é que nós fazemos isso? A gente precisa examinar tudo o que dizemos, o que fazemos. Nós temos que estar atento com as coisas que a gente faz e fala, né? Que nem, por exemplo, eu tenho que estar atento, porque eu quase usei uma palavra aqui, agora, perante aos irmãos, que, não, que a gente não deve usar, né? Isso me levará ao pecado. Isso me faz tornar impuro e, às vezes, profanar alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa contribuir para ficar puro, tá certo? É ter pensamentos, né, puros, né? Pensar nas coisas puras, né? Não ter pensamentos impuros e ações impuras, né? A gente precisa estar muito é, muito próximo da palavra, estudar muito a palavra, entender pontos que estão na palavra, que nos faz entender como evitar, né, certos percalços e dificuldades para se manter puro, né? Como cristão, a gente precisa se preocupar com os tipos de palavra que usamos, tudo que fazemos, aonde vamos, né? Quem são os nossos amigos, o que lemos, ao que assistimos, né? Nós não estamos proibidos de assistir alguma coisa, mas a gente tem que escolher, a gente tem que entender aquilo que vai entrar pela janela, né, da nossa alma e vai parar no nosso coração, se a gente bobear, tá certo? A gente tem do ladinho aí, você foi, né? Foi para frente, Alessandro? Aí, os versículos 31 ao 33, né, que diz lá no capítulo 15, os versículos: mantenham os israelitas separados das coisas que o tornem impuros. Veja que é o seguinte: mantenhamos-nos nós, né, separados das coisas que nos tornam impuros, tá certo? Quando fala nos tornam impuros, não é pecado ainda, né? Mas nós estamos com um pé para pecar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então a gente precisa ser muito fiel à nossa consciência, né? Muito fiel à palavra, não resta dúvida, isso não temos dúvida, tá certo? Vamos em frente. Continuando. Hoje nós não vivemos na exigência de diferenciar alimento, né? Nós que temos um dever de nos preocupar, né? Não tanto com os alimentos que consumimos, mas com as ideias e as imagens daquilo que a gente consome, né? O que são as ideias? As coisas que se apresentam para nós, né? Que às vezes a gente tem uma queda por alguma coisa e essas ideias nos levam a ficar impuro, imagens que consumimos, né? As coisas que a gente escuta, né? Aquele que se alimenta de pornografia, tá certo? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Com tudo que a gente consome. Consome não é só o alimento, consome é o que a gente faz uso, tanto visual quanto áudio, né? Tá certo? Se as nossas mentes estiverem cheias de ambições materialistas, né, ou fervendo de ódio ou desejo de vingança, tá certo? Não é muito difícil a gente se irritar, né? Às vezes, e eu não estou isento, né? Todos nós temos momentos que a gente pode se atrapalhar, né? E cometer coisas que a gente não quer. A gente precisa ter o autocontrole, o autodomínio para evitar, né? E tomar cuidado com as questões materiais do querer, né? A gente tem que ser mais ser do que querer, né? Isso é importante. Se a gente tiver impuro, a gente precisa se perguntar: se eu estou impuro, será que Deus vai nos usar para a glória dele? A gente precisa entender isso, né? Isso é muito importante. Então a gente começa a entender aqui por que, né, a lei da impureza, né? Por causa dos rituais, né, de tratamento das impurezas, da purificação. Porque se a gente estando impuro, será que Deus nos usaria?
Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Uma mente forte, né? E para a gente ter hábitos saudáveis, hábitos bons, né? Então é importante isso, né? Muito bem, vamos em frente. Deixa eu só perder um pouquinho. Vamos ler volta um pouquinho, Alessandro, por favor. Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, olha que interessante. Pensar, fazer, tudo que for do correto, tudo que for puro, é claro, né, meus irmãos, a gente sabe que nós não somos perfeitos, a gente atravessa dificuldades, a gente tem um dia a dia, muita coisa a gente vê, muita coisa a gente recebe, mas a gente tem que ter uma agilidade de domínio do conceito, do amor que a gente tem, daquilo que a gente sabe que tem que buscar no alto, né? E não deixar que coisas atrapalhem esse tipo de nosso pensamento, né? Então vamos em frente. Muito bem. Então vamos concluir, né? Graças a Deus chegamos aqui. Um comecinho que nós tivemos assim com uma dificuldade, mas o Senhor está junto conosco, né? Glória a Deus. Levítico tem a ver com santidade, né? Então é interessante, né? Em tudo que a gente pensa e faz tem a ver com santidade. Tudo que a gente busca lá do alto tem a ver com santidade. A gente tem que pensar que Deus quer usar a gente, mas para Deus usar a gente tem que estar puro. Deus chamou Israel para ser uma nação santa, purificada pelo sangue e livre da impureza. Da mesma forma, Deus quer que nós, o seu povo hoje, sejamos uma nação santa, purificada pelo sangue de Cristo e livre da contaminação do pecado. Amém. Esse meio é Cristo. João 14,6 diz assim, né? Ele é o mediador e sumo sacerdote da nova aliança, onde a gente vê em 1 Timóteo 2,5, Hebreus 8 e 1,6. Ele intercede por nós junto ao Pai. João disse: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está em 1 João 2,1. Em seu nome somos lavados, santificados e justificados. Jesus, o justo perfeito, né? 3. Aqueles que são cristãos devem confessar seus pecados e arrepender-se deles. Atos 8, 22. Na era mosaica, uma pessoa impura tinha que banhar-se com água. Na era cristã, para ser purificado do pecado, temos que ser lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Amém. O sangue de Cristo está disponível para você. Se você fizer o que o Senhor exige de você, você está imundo, está impuro, você pode ser purificado se for lavado no sangue do Cordeiro. Amém? É isso aí, meus irmãos. É isso aí que nós concluímos aqui e falamos do capítulo 15. Amém? Peço perdão no geral aí, meus irmãos, pelo atraso, né? Pela dificuldade inicial aí, mas passo a palavra para você, Alessandro. Obrigado, mano. Algum comentário antes de a gente finalizar com a oração? Agradecer aí o irmão Edson, a participação dos irmãos. Tivemos um percalçozinho na comunicação, mas como os irmãos sabem, né, no estudo de quinta, quando tínhamos, e no estudo de domingo, o link é o mesmo. Então a gente não troca o link, né? A gente deixa sempre o link fixo. Então, não feito toda semana. Então, o link que você tem aí, enquanto tiver a aula de Levítico, a gente só muda quando muda, né? De um tema para outro, aí a gente muda a senha. Mas nesse inteirinho, quando tiver o tema, a gente fica abordando no mesmo link. Tranquilo, então? Agradecer, irmão Edson, muito obrigado pela oportunidade, né? Do ensino, do esclarecimento, da contextualização que o irmão trouxe, né? Capítulo 11, 12, 13, e aí a ênfase no capítulo 15. Eu passar para o Davi nos conduzir na oração final agora, tá bom? Com você, Davi. Alessandro, Rapidinho, Davi, segura aí. Diga, Fernando. eu não quero atrapalhar também, as pessoas querem, né, tem os seus afazeres, mas eu fiz ali uma pergunta no chat, não sei se tu viste, não sei se o irmão Edson poderia ajudar, algum irmão, porque a diferença, eu achei estranha aquela diferença entre menino e menina, que
o tempo demorava mais ali para levava mais tempo para ficar puro e impuro. Tem alguma explicação isso? Tem algum estudo? Não. Foi a aula que o Davi trouxe, mas a gente percebe lá que a distinção, por exemplo, do tempo é por causa, no caso dos meninos, eles eram circuncidados, né? Havia lá a citação da circuncisão na aula que o Davi trouxe, e no caso das meninas era o dobro do tempo. Então, provavelmente por causa dessa condição, né? Da mulher ao conceder um menino, e aí a partir do oitavo dia ela ficava impura aqueles 7 dias, a partir do oitavo o menino era circuncidado, e aí ela entrava num período de purificação ali naquele, se eu não me engano, 33 dias, é isso, Davi? Mas não tem assim uma explicação, né, Especificado, fechar, né? especificado. Tem alguns teólogos dizem que é pelo fato de ser uma menina, que no caso ela é como se ela estivesse fazendo a parte da futura mulher que ela ia se tornar, né? Iria Alguns teólogos dizem que pode ser por causa disso, para ela ser uma menina que vai menstruar, que vai, entendeu? Então, a mãe já estaria fazendo pelas duas, né? Pelo fato dela ser mulher. Mas na hora de apresentar no templo, né? Era o mesmo sacrifício era o mesmo, tanto para o menino quanto para a menina. Aí, mas também tem outros teólogos que falam que era porque realmente era um menino, né? Geralmente havia essa distinção mesmo, essa diferença de hierarquia de menino para menina. Mas não não encontrei uma explicação assim dentro da Bíblia dizendo qual o motivo dessa diferença. São algumas suposições, né, de alguns teólogos. Muito obrigado. Bem Tem, esclarecido. vou contar rapidinho uma história, né? Já a nossa aula tá longa mesmo, né? Uma história a mais também. Tá diferente. A maioria dos irmãos que estão aqui presentes sabe que eu tenho uma doença autoimune, eu tenho lúpus. E uma das características da lúpus é a lesão na pele. São lesões que aparecem na pele. E em mim aparecia muito. Aparecia nas palmas das mãos, nos braços, nas pernas, né? E inclusive até no rosto, né? Apareciam as lesões. Se eu vivesse nessa época, eu ia me colocar para fora do acampamento. Pela graça de Deus, né, vivemos na época de Cristo. E Cristo, né, deu fim na lei. Então, eu sou muito grato a Deus por ter nascido nessa época. Entendeu? Agora, não preciso me colocarem para fora do acampamento. Vamos orar, irmão. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Sua paciência conosco, Senhor. Abençoe a nossa semana, abençoe cada um aqui presente, abençoe os nossos irmãos, né? nossos amigos, né? Parentes e pessoas até que a gente nem conhece, que ainda também não conhecem a sua palavra, mas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, Senhor. Peço a tua intervenção, a tua mão poderosa, protegendo crianças, adultos, idosos. Só abençoe e cuide, né? E que mais pessoas apareçam para ajudar no resgate, que possam cuidar desse estado. O Senhor nos abençoe, nos ensine a ser paciente, a transbordar o teu amor, a tua bondade em nossas vidas, procurando fazer o melhor para ti, procurando fazer a tua vontade, ouvir a tua vontade para as nossas vidas através do estudo da tua palavra, e que isso nos ajude, Senhor, a sempre sermos fiéis a ti e homens e mulheres íntegros diante de ti, e possamos sempre nos purificar das coisas ruins do mundo, né? Fazendo a tua vontade, se afastando daquilo que é mal, daquilo que nos leva para as coisas ruins, Senhor. Sabemos que a gente já tem a bênção da salvação em Cristo Jesus, mas queremos apresentar os nossos corpos e a nossa vida
pura diante do Senhor, limpa diante do Senhor, fazendo sempre e procurando sempre fazer a tua vontade. Nos abençoe e nos dê uma semana de paz e tranquilidade e de muita vitória. É no teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, gostaria Amém, de dizer para obrigada. Amém. gostaria de dizer para vocês que hoje, por exemplo, em Santa Maria, pelo menos, não sei aí, Débora, em Porto Alegre, teve sol desde manhã. Aqui Graças abriu a o Deus. sol de tardezinha. Aqui teve desde manhã, Débora. Deu para levar roupa, botar na varal e secar. É, nós Graças aqui a lá Deus. pelas umas 5 horas da tarde começou a abrir sol. Aqui choveu de manhã ainda. Meu Deus. Nos mantenha Ainda informados. choveu de manhã. Vamos ficar orando por todos. Boa noite. Amém. Precisamos orar. Verdade. Boa noite, irmão. Ah, Obrigada, pela irmão. oração Boa noite, meus vocês. irmãos. Boa noite, boa Boa semana. noite. Boa noite, seu Com Deus. Paulo. Boa noite a todos. Ah, Obrigado pelos irmãos Deus. pela participação aí. Boa Que bom. noite. Valeu. A gente agradece. Estava ótimo, Edson. Jovina, seu Estava Aníbal, ótimo. boa noite. Obrigado, Boa irmão noite. Serjão. Fernanda, Boa noite, Helena. Sandro, Sara. Boa noite. Boa noite, nós Jovina. Deus Edson. abençoe. Ótima Boa noite, Boa noite, Carinha, pregação. irmã. Sandro. Boa noite, irmão. Boa Boa noite, noite, Jovina e Mica. Anibal.